próximo hino que a gente vai cantar é uma oração. É pedindo para que Deus nasça em nós. É pedindo que Deus habite em nós. E isso nós necessitamos a cada dia. Nós precisamos estar cheios do Espírito Santo para que a gente possa viver um dia após o outro. Vamos ficar em pé e vamos clamar ao Senhor. Nasça em mim, Senhor. Deus, ouve a minha oração, nasce em mim e me salva. Deus, ouve a minha oração, nasce em mim e me salva. Nasce em mim, nasce em mim, nasce em mim, apaga o meu pecado. Nasce em mim, nasce em mim, nasce em mim e salva a minha vida. Deus, ouve a minha oração, nasce em mim e me salva. Deus, ouve a minha oração, nasce em mim e me salva. Nasce em mim, nasce em mim, nasce em mim, apaga o meu pecado. Nasce em mim, nasce em mim, nasce em mim e salva a minha vida. Nasce em mim, nasce em mim, nasce em mim, apaga o meu pecado. Nasce em mim, nasce em mim, nasce em mim e salva a minha vida. Nasce em mim e salva a minha vida. Nasce em mim e salva a minha vida. Vamos ajudar para uma palavra de oração? Pai querido, Senhor nosso Deus, nosso Criador, nosso mantenedor, nasce em nós, Senhor, que Teu Santo Espírito habite em nosso viver, Pai, para que nós possamos ser transformados daquela maneira plena e pura que o Senhor nos criou nos Éden, Pai. Da maneira original, que nós possamos nos transformar a cada dia para chegar à plenitude que o Senhor deseja de nós. Nós não conseguimos fazer isso sozinho, Pai. Por isso, estamos aqui de joelhos clamando a Ti, o Teu Santo Espírito. Palavras vão ser ditas, Pai. Não são coisas novas que nós vamos aprender, mas que o Teu Santo Espírito seja presente para que possa abrir a nossa mente, o nosso entendimento e a nossa vontade, Pai, de querer voltar ao modo que Tu queres, Pai. Amém. Ajude-nos a compreender, ajude-nos a tomar decisões, nos ajude a querer ser o mais puro possível, porque é assim que o Senhor deseja de nós. Pai querido, esteja com o pastor.
Ilumine o Senhor nessa hora. Que as palavras dele sejam palavras que realmente vai chegar ao nosso coração. Que nós que estejamos aqui possamos ter o coração aberto para recebê-las também. E que a tua graça e o teu amor possam estar com cada um de nós. Traga os teus filhos na tua igreja. Abençoe nós que já estamos aqui. E que a tua graça e o teu amor habite em nós. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite ou bom dia? É boa noite ou bom dia, o certo te dizer. Vocês sabem que, se você ler o relato da criação, você vai ver assim, que quando Deus criou cada dia, o relato diz assim, e foi tarde e manhã, o primeiro dia, o segundo dia, o terceiro dia, o quarto dia, assim por diante. E sempre essa menção que o dia comece com a parte escura. Ele diz assim, e foi tarde e manhã. Então o dia começa com a parte escura e não com a parte clara. Por isso que nós guardamos o sábado do pôr do sol da sexta ao pôr do sol do sábado. Na verdade, cada dia é assim. Todo dia começa com a parte escura. Então, quando você está começando um novo dia, o certo não é nem dizer boa noite, é boa tarde. Porque é tarde e manhã o primeiro dia. Então, nós temos que cumprimentar certo. Boa tarde. Hoje nós vamos ter um assunto que faz parte de falar sobre saúde e entender um pouquinho do que é doença. E nós vamos conversar sobre esse assunto da doença, mas sobre uma perspectiva bíblica do que é doença. Tá? E eu costumo conversar com isso e fazer essa pergunta aqui. Doença, na sua concepção, é uma coisa boa ou uma coisa ruim? O que você acha? Coisa boa ou ruim? Ruim. Sempre que eu faço essa pergunta e as pessoas respondem que é uma coisa ruim, em geral é porque elas estão pensando no que a gente sente quando fica doente. E sentir a doença não é bom, é ruim. Mas de verdade a doença é uma coisa boa. Doença é uma coisa boa. O que é doença? O que é doença? Vocês falaram que é uma coisa ruim, então vocês devem saber por quê. Doença é uma manifestação dizendo que alguma coisa está errada. Vocês sabem que a Organização Mundial de Saúde diz assim, que doença não saúde não é simplesmente a ausência de doença, mas é um completo bem-estar físico, mental, social, eles colocam, e agora também emocional. É um bem-estar, um completo bem-estar. Saúde não é o contrário de doença, não é só não ter doença. E doença não é só não ter saúde, é muito mais do que isso. O que é doença? Vejam essa definição de doença aqui. Ó. A doença é um esforço da natureza. E se eu acredito que Deus é o criador da natureza, eu podia dizer que é um esforço de Deus para libertar o organismo de condições resultantes da violação das leis de saúde. Então, saúde, ou doença, é um esforço da natureza, de Deus, para libertar a gente de condições resultantes da nossa desobediência. Vou contar para vocês o caso de um amigo meu que mora aqui na Flórida. Não vou dizer o nome dele, vai.
Esse menino, esse rapaz, ele, alguns anos já, ele me mandou um e-mail contando essa história e me perguntando sobre o que está acontecendo. Eu não sou médico, eu não sou fisiologista, eu tenho muito convívio com essa coisa de saúde, cura e tal, porque a minha esposa trabalha lá na clínica e eu sou departamental de saúde da associação lá em São Paulo, na Grande São Paulo. Mas a minha área de atuação é a relação entre a saúde e a espiritualidade. Então, a gente acaba tendo contato com tudo isso. E ele me escreveu dizendo que ele foi ao médico porque ele estava muito mal. Ele comia bem, ele come bem, é uma pessoa que se alimenta direitinho, e estava com uma queimação muito forte. Ele chegava a ter que parar de fazer o que estava fazendo para curtir aquela dor, não tinha o que fizesse passar. Ele foi ao médico, e o médico fez aquele exame de endoscopia, colocou uma câmera que foi descendo, e o médico achou um lugar onde estava uma infecção, uma irritação já infeccionada. E ele receitou um remédio, e ele disse, toma isso aqui, em 7 dias você vai se sentir melhor. E ele voltou para casa e tomou o remédio direitinho, e em 7 dias o remédio estava ótimo. E passou um tempo, uns 20, 30 dias, a coisa voltou pior do que estava antes. E ele foi lá ao médico de novo, e o médico fez novo exame e receitou um outro tipo de medicamento, e disse, agora vai demorar um pouquinho mais, mas você vai ficar bom de novo. E ele tomou direitinho o remédio e ficou bom outra vez. E passou mais um tempo e voltou bem pior ainda. E foi nessa época que ele me mandou o e-mail. E aí eu perguntei, como é a sua alimentação? Ele me devolveu dizendo que era ótima. Eu falei, não é assim que eu perguntei. Eu não perguntei o que você come. Eu quero saber como você come. Porque eu estive na casa dele, eu vi que ele se alimenta bem. A mulher dele é uma mulher muito criteriosa. E ele me disse assim, bom, assim, eu chego em casa, trabalho basicamente muito de manhã, e à tarde fico quase livre. Mas eu chego em casa, coloco a comida no prato, e aí vou para a sala, coloco a comida em cima do sofá, me deito e como. E como bem, vegetais, cereais, direitinho. Aí eu perguntei para ele, num outro e-mail, quanto você come? E ele me disse, comia bem mesmo. O que estava acontecendo? Se você ficar de ponta cabeça e tentar comer, você consegue? Consegue. Nós temos aqui certos movimentos musculares chamados peristálticos que levam a comida da boca para o estômago, nem que se esteja de ponta cabeça. Isso acontece. Só que tem uma outra coisa, o nosso estômago, acredite, não é um saco sem fundo, ele tem um certo limite. Ele tem um limite. Você não enche quanto você quiser. E ele enchia muito o estômago ainda nessa posição deitada, o que acontecia? Ele começava a ter refluxo. E como o conteúdo do nosso estômago geralmente é ácido, ele começou a ter aquela irritação que com o tempo se transformou numa inflamação. Então eu devolvi o e-mail e disse para ele assim, faça o seguinte, em vez de você ir para o sofá, jantar ou almoçar, coma sentado na cozinha e coma menos, durante um tempo aí, 1 mês ou 2. E esse negócio vai sumir sem remédio nenhum. E ele fez, e de fato, além de sumir o problema, que ele já estava sofrendo, aconteceu uma outra coisa. Quem consegue chutar aí o que aconteceu? Emagreceu. Porque ele passou a comer menos e comer na posição correta. Ele sofria com esse negócio de aumento de peso. E quando ele começou a comer menos e comer na posição correta, dois benefícios ele teve. Então, ele estava violando uma das leis da saúde, que diz respeito à posição da alimentação, de se comer, e a quantidade, estava comendo em excesso. E o corpo começou a reagir, dizendo para ele que ele estava violando essa lei com as condições que eram resultado dessa violação. Mas o corpo dele estava fazendo esse esforço. A natureza estava fazendo isso sozinho. A doença, no caso dele, não foi azar. Não foi uma predestinação. Não foi um ato divino castigando o pecado. A doença dele foi resultado da violação
de leis de saúde. Quando ele voltou a obedecer essas leis, aquelas condições sumiram. Então, saúde é uma coisa boa ou uma coisa ruim? É uma coisa boa. Ela te diz que você está violando uma lei, e aí você para de violar, você volta a ter saúde. Então, veja só, algumas pessoas dizem assim, mas tem gente que fica doente assim, que nasce doente, e daí? Nós vamos conversar sobre isso aí, mas veja só, a raiz das doenças em geral, para 97% das pessoas está aqui, ó. Hábitos errôneos no comer e no beber levam a erros de pensamento e de ação. A tolerância para com o apetite fortalece as propensões animais, dando-lhes ascendência sobre as faculdades mentais e espirituais. Você já viu falar daquelas pessoas que dizem assim, eu não consigo mudar isso aqui. Eu sempre fiz isso, eu não consigo mudar. São pessoas que o apetite já tomou conta, ela já comanda a vida dela. Há alguns anos foi feita essa pesquisa no Brasil, foi chamado de o raio-x da saúde no brasileiro, foi em 2008. E essa pesquisa é considerada a mais importante já feita no Brasil, revelou que os brasileiros ignoram a razão da causa das doenças que mais matam. E nessa pesquisa constatou-se que os homens cometem mais erros que as mulheres. Não que as mulheres não cometam nenhum. E as mulheres também cometem mais acertos. Ela disse assim na pesquisa: a maioria dos brasileiros tem hábitos alimentares pouco saudáveis, pratica menos esporte do que deveria, quase 60% estão acima do peso, hoje mudou isso, já não é mais 60%, é quase 70% dos brasileiros estão acima do peso. E 17,5% bebem de forma abusiva. E no lugar do suco, e você já viu minha opinião sobre o suco ontem, né? O brasileiro toma isso aqui, ó. Que, na minha opinião, a água do vaso sanitário é melhor do que essa aí. Porque, por duas razões. Primeiro, porque você não toma. E segundo, porque não tem a química que isso aqui tem. Tá? Então, para algumas pessoas, o beber refrigerante é mais perigoso do que para outros. Veja, por exemplo, o que disse a pesquisa. A probabilidade de uma mulher que bebe refrigerante diariamente e vir a desenvolver diabetes tipo 2 é 80% maior que entre os homens. Refrigerante para a mulher é pior do que para o homem. Por quê? Porque a mulher é mais fraca? Não, porque a mulher é mais delicada. A mulher é mais delicada do que o homem. Tá? Organismo feminino. O cardápio do brasileiro, em geral, é pobre. É arroz, feijão, carne e ovo. Se for salada, é uma folha de alface e uma rodela de tomate. Isso é a salada. E está comendo bem. Isso é a refeição do brasileiro. E nós ignoramos essas coisas. E eles concluem dizendo assim, está tudo errado de verdade para o brasileiro. O acúmulo de tecido adiposo, que está associado às doenças crônicas mais comuns, como diabetes, distúrbios cardiovasculares, uma série de câncer e tumores malignos. O que é o tecido adiposo, você fala? Sabe? Tecido adiposo é gordura. É gordura. Que acumula basicamente onde? No nosso equador. Né? No equador do nosso corpo. Esse tipo de gordura, a gordura chamada visceral, é a porta de entrada dessas doenças crônicas aí. Tá? E eles concluíram dizendo assim: pouco se avançará na prevenção das doenças enquanto não houver uma mudança radical no SUS, Sistema Único de Saúde. Ah, não. Onde que tem que ter a mudança? No comportamento. Você tem que mudar. Não adianta você querer que o governo mude, que os hospitais melhorem. Alguns anos depois, a revista Época fez essa pesquisa aqui, ó. Aquela foi em 2008, 2 anos depois. O Brasil já estava diferente. A estrela já estava comandando o país, a estrela vermelha, sabem do que eu estou falando, né? Entende? Ok? Ela estava comandando o país e o brasileiro passou a ganhar melhor. A renda do brasileiro melhorou. Então, eles perguntaram, como é que vai a nossa saúde? E eles responderam na matéria assim, ó, a saúde dos brasileiros piorou. E olha o que está no topo da lista. Olha lá, ó, obesidade e diabetes. Como o problema do brasileiro. Por que a saúde do brasileiro piorou? Eles dizem assim,
O brasileiro está mais gordo e sedentário, come menos feijão, menos frutas e menos hortaliças, está mais sujeito a hipertensão e diabetes. Como é que eles descobriram que o brasileiro está comprando menos feijão, comendo menos feijão, menos frutas, menos hortaliças? Fizeram uma pesquisa nos supermercados para ver qual alimento era mais vezes reposto. E o feijão e as hortaliças estavam entre os menos repostos. Por quê? Porque o brasileiro estava comprando menos feijão. Mas o brasileiro está comendo mais fora de casa. E quando come fora de casa, o que come? Lá a gente está chamando junk food. Porque realmente só enche a tua barriga e não nutre nada. Aliás, é pior do que não comer. E sei lá, os dados mais alarmantes são os índices de sobrepeso e obesidade que estão aumentando assim, exponencialmente no Brasil. Muitas pessoas acima do peso. Tá? E você vê que no Brasil todo há uma piora, não é num lugar só. Tá? Entre as doenças provocadas pelos maus hábitos ou pela falta de exercícios, 2 merecem especial atenção: hipertensão e diabetes. Eu falei para vocês aqui essa semana de um menino de 9 anos com hipertensão, já. Isso numa escola adventista. E o que acontece quando você fica diabético? Você entende isso aqui? Só para você compreender, vamos ver o que é esse negócio chamado diabetes. Diabetes é uma doença que você precisa se esforçar bem para ter. Você precisa de muita dedicação, muito esforço, porque ela não acontece assim. Tá? Leva muito tempo para você conseguir ficar diabético. E o que você tem que comer bastante para ficar diabético? Gordura. Você tem que comer gordura. A gordura estraga um mecanismo dentro da célula e você fica diabético. Não é o açúcar que faz você ficar diabético. Porque, de verdade, quase 100% dos carboidratos que você come vira açúcar dentro de você. As nossas células se alimentam de açúcar. Tá? Então, o que é que acontece? Então, para você entender, a glicose, que é o açúcar, que é o que as nossas células comem, ela é necessária nas células, porque é ela que dá energia para as nossas células funcionarem. E a insulina é um hormônio responsável pela redução da glicose, da quantidade de glicose dentro do sangue. Imagine esse vermelho todo aqui como a tua corrente sanguínea, tá? O que a insulina faz? Ela abre as comportas da célula para que a glicose entre lá. Esse é o trabalho da insulina. Ela é produzida no teu pâncreas, tá? Então veja o que acontece, como é que funciona. Então você tem a glicose no sangue, está aí no vermelho, e a insulina. Aqui está o receptor da insulina, como se fosse uma fechadura. E aqui está a porta, tá? E aqui o interior da célula. Então como é que funciona esse negócio? A glicose precisa entrar lá dentro para a célula se alimentar. E a insulina vai abrir esse portão. Eu coloquei aqui uma animação para você ver como é que isso funciona na prática. É uma coisa mais ou menos assim. Então, a insulina vai lá, plim, encaixou direitinho, abriu o cadeado, a portinha começa a se abrir e a glicose agora pode entrar dentro da célula. É assim que funciona. Quando tudo está funcionando direitinho, é desse jeito aí. Tá? Então, a insulina é importante e também é importante que a célula esteja receptiva à glicose. Agora, quando acontece de você estragar a chave ou o receptor, mesmo que a quantidade de glicose na célula seja baixa e a quantidade de glicose fora da célula seja alta, a coisa não funciona mais. Então, a chave vai lá para encaixar e não deu certo. Não abre o cadeado e a glicose que queria entrar na célula não entra mais. Fica para o lado de fora. Fica na circulação. Fica no sangue. A isso nós chamamos de diabetes tipo 2. Essa você adquire com bastante esforço. Você precisa muitos anos se esforçar para ficar diabético. Não é da noite para o dia. Você não vai sair comer tudo quanto é gordura que aparecer essa semana e vai ficar diabético. Não. Você precisa ficar 2, 10, 12, 15 anos se esforçando
para depois ficar assim. E depois que você fica diabético, o que acontece? O que acontece? Não tem mais jeito, certo? É uma doença? Pode falar, fica à vontade. Pode errar, não tem problema. É uma doença incurável, certo? Salmo 103, versículo 3 agora. Vamos lá. Pega a sua Bíblia e abre. Salmo 103, versículo 3. Vou pedir que alguém leia, por favor. Lógico que tem um parênteses ali dizendo menos diabetes, AIDS e câncer. Tem? Diabetes é uma doença incurável? Segundo a medicina, sim, mas na verdade, não. O que é que aconteceu para a pessoa ficar diabética? Foi uma transgressão das leis da saúde, as leis da vida. E se você voltar a obedecer essas leis? Essas condições desaparecem. Tem um programa lá no Brasil que a gente é responsável. Eu trabalho nesse programa, minha esposa também. É um programa chamado Restaurando Saúde. É uma coisa assim, a pessoa vai para um determinado lugar, não é um spa, não é nem um acampamento, como é que eu posso dizer lá? É um centro, é um retiro, vamos dizer assim. A pessoa fica 6 dias e 5 noites lá. E nesses 6 dias e 5 noites, ela reaprende todos os hábitos de vida, todos. Comer, beber, dormir, acordar, respirar, fazer atividade física, usar o sol, tudo. Ela reaprende tudo. Nesses 6 dias, 5 noites, ela não tem contato com a alimentação que ela fazia em casa. Ela reaprende tudo. Alimentação vegetariana, nos horários certos, sem suquinho na hora da refeição. Aliás, suco hora nenhuma. Só água. E banho, ginásticas e tal. E olha, é impressionante os milagres que acontecem. Nesse programa eu conheci pelo menos umas 20 pessoas que eram diabéticas. E que no 3º dia do programa deixaram de ser. Por quê? Porque readequaram seus hábitos e o corpo voltou a funcionar. Conheço a história dessa garota, tinha 25 anos que era diabética. No 3º dia de programa, ela continuou tomando medicamento e passou mal no quarto, o médico foi lá olhar e levou a maquininha para ver a glicemia, porque sabia que ela era diabética, tem uma anamnese antes de a pessoa ingressar no programa. E ele foi lá e viu que a glicemia dela estava bem baixa. Ele perguntou, você está tomando remédio ainda? Ela disse, estou. Para agora. Experimenta ficar sem até o final do programa. Era o 3º dia ainda, mais 3 dias ela ficou bem. Bom, isso já tem 6 anos. Ela nunca mais tomou de medicamento. Nunca mais. Por quê? Porque ela readequou seus hábitos. Então, o diabetes tipo 1 é um pouquinho diferente, tá? O corpo humano deixa de ter essas chaves, a produção de insulina não existe. Então, ela nem chega ali nos receptores, nem acontece de abrir a portinha e, de fato, a glicose nem entra na célula. Isso, em geral, essa diabetes é chamada de diabetes juvenil, porque ela se manifesta na adolescência, tá? Um pouquinho antes até. Quais são as complicações? O sistema nervoso é complicado, os olhos, a pessoa enxerga bem diferente, os rins funcionam de maneira insuficiente, os dentes ficam fracos, o sistema cardiovascular tem problemas, os pés costumam aparecer lacerações nos pés que dificilmente cicatrizam. Muitas vezes acontece amputação de dedos e de pés por causa da diabetes. Então, é uma doença bastante comprometedora da saúde. Alguém disse que quem contrai essa doença volta a ser criança, porque não consegue mais conviver e viver como um adulto. Muitas complicações.
Então, essas doenças aí, elas são transformadas, são mudadas se você passa a obedecer às leis de saúde. E as outras que não têm tanto a ver com você obedecer leis. Aí eu vou chamar a doutora Jaqueline, ela vai mostrar alguns casos aqui, pelo menos 2, que você pode mudar também com recursos que Deus deixou. A doutora Jaqueline é farmacêutica lá na clínica Adventista Vida Natural, em São Roque, em São Paulo. Você tem aqui, clicando aqui, avança. Boa noite, igreja. O que eu vou apresentar para vocês são 2 casos clínicos que me chamaram muita atenção. Foram pessoas que não ouviram falar de Deus. Aliás, uma delas não ouviu falar de Deus anteriormente ao tratamento, mas depois ela presenciou e acabou recebendo a palavra dele. Esse aqui? Essas pernas são de uma mulher de aproximadamente 60 anos, por aí. Ela apresentava uma doença chamada erisipela. É uma doença causada por bactérias que impedem a circulação e acaba inchando, causando edema, que é esse inchaço nas pernas. E por não circular, ela não conseguia mais andar. As posições que ela ficava era deitada ou levemente sentada. É uma ferida só, toda avermelhada, bem sensível. Já nesse estágio aí, já está cicatrizando as feridas. Ela começou a fazer um tratamento natural com um rapaz que fez um curso do Departamento de Saúde. Ele aprendeu a fazer vários tratamentos naturais e soube dessa mulher lá no bairro onde ele morava. Ela mora ainda num lugar bem humilde, com poucos recursos, e ele chegou, perguntou para ela se ela queria que fizesse os tratamentos nela. Ela falou assim: eu já fiz de tudo, não me resta mais fazer, né, esperar mais. E decidiu fazer os tratamentos naturais. E com os poucos recursos que ele tinha, ele usou uma luva de pedreiro para poder manipular as pernas da mulher ali e tal. Ela ficava deitada no sofá. E ele chegava, primeiramente, ele lavava as pernas dela, ele preparava um chá, lavava. Aí chá de camomila, que ele é anti-inflamatório. Depois de lavar as pernas dela, ela fazia o escalda-pés. Já ouviram falar do escalda-pés? Que é um tratamento com água. É a hidroterapia. Então, fica com os pés 3 minutos numa bacia com água quente, água morna, e 1 minuto na água fria. Ela fazia isso. E depois do escalda-pés, ele colocava argila, que é o barro. Envolvia as pernas dela todos os dias, 3 vezes ao dia. Olha só como é que foi ficando a perna dela. Completamente saindo as feridas, saindo tudo, a pele retornando. Tá? E aí ela conseguia ficar em pé. Ela começou a ficar maravilhada todos os dias, porque ela estava vendo as mudanças no seu corpo. Depois desses dias, ela resolveu estudar a Bíblia com o Walter. Olha só, nós podemos levar e ajudar as pessoas necessitadas com sua saúde e, através da saúde, abrir as portas para ouvir a palavra de Deus. Ela começou. Aí é uma foto, ela fazendo o escalda-pés. Tá? A água ficava na altura do tornozelo e ela ficava 20 minutos fazendo esse tratamento. Esse é um outro caso. É o caso de uma mão de uma advogada.
O nome dela é Sabrina. Ela é de aproximadamente 40, 42 anos de idade. Ela é adventista, ela mora na região de Diadema, que é um bairro lá em São Paulo, uma cidade, aliás. E quando ela chegou lá na clínica, esse caso eu presenciei todos os dias o avanço do que ela precisava. Em casa, ela estava preparando derretendo açúcar para fazer o caramelo, um doce. E alguma coisa aconteceu, um acidente, por descuido, acredito eu, esse caramelo caiu sobre a sua mão, o seu braço, o seu quadril, suas nádegas, e estava bem delicada. A queimadura, nesse caso aqui, ela já tinha passado 1 semana na clínica, mas ela já estava fazendo 1 ano de tratamento fora. Passado cremes, passado muitas coisas, cirurgia para reconstrução da pele. E ela estava desanimada. E ela também estava fora da igreja, uma adventista não praticante. Aí tem mais. Quando ela chegou lá na clínica, os médicos a avaliaram. E eles falaram, olha, você vai precisar fazer os tratamentos aqui, que vai incluir a dieta, que é a alimentação, vai incluir os tratamentos, lavar o braço, passar argila e também um óleo, que talvez você já conheça, ou a própria planta, que é o aloe vera, o óleo da babosa. O gel da óleo de babosa, ou o próprio óleo, se você tiver. O óleo é maravilhoso. Eu trabalho com óleos na clínica, então ele é mais potente, vamos dizer assim. Ela chegou lá na clínica, esse braço estava completamente aberto. É como se fosse um livro. Aqui, ó. As 2 partes da musculatura aberta e toda essa extensão do braço com manchas brancas e muitas avermelhadas, bem fininha a pele. Com todos esses tratamentos que eu falei para você que ela fez, nessa primeira semana, esse braço fechou, não ficou marca no braço, voltou a cor. O que mais me impressionou foi que ela é uma mulher negra. A pele dela concentra muito pigmento, que é a melanina, que dá cor à nossa pele. Pele branca concentra menos. Pele negra, morena, concentra mais melanina. O que mais me chamou a atenção, o laser, como que aperta? Aqui, ó, havia fechado, vocês veem que tem alguns pontinhos brancos, alguns escuros, era tudo como esse aqui, ó. Aqui restaurando, fechando, olha, essa parte aqui, porque era a divisão da abertura todinha. Olha a melanina voltando. Aqui toda essa parte escura, toda a melanina dela voltando e cicatrizando. Isso na primeira semana. Olha na segunda semana, você só vê bem pouquinho, mas aqui, ó, essa linha, ó, era tudo aberto, ó, até aqui. Aí na terceira semana, toda essa parte aqui já havia praticamente fechado. Ela foi me mostrar lá no setor onde eu trabalho. Eu me arrepiei inteira. Eu falei, eu preciso te abraçar, Sabrina. Sabe por quê? Porque Deus operou um milagre na sua pele. Nós nos ajoelhamos e choramos tanto, tanto, porque eu vi que Deus estava ali conosco, e principalmente com ela. Ela falou assim, vou sair daqui, vou voltar para a igreja, vou louvar ao meu Deus todos os dias, porque os tratamentos naturais funcionaram na minha vida. Sabe por que eles funcionaram? Você colocou os outros? Não. Eles funcionam porque eles foram deixados por quem? Por Deus. Basta você procurar estes recursos. Estão aí na natureza. São simples, mas muito valiosos. Essa semana, não perca, porque vou mencionar alguns desses tratamentos que vocês podem fazer em casa. O que você vai ensinar amanhã? Eles são simples, muito fáceis de fazer. Amanhã é algo que você pode
Você fazer na sua casa, você usar e também usar com as suas crianças. É um xarope que preparo lá na clínica para tosse, resfriados, ele é expectorante das vias aéreas, que está tudo congestionado aqui, que a secreção, ele vai eliminar. Em 3 dias, praticamente... Uma pessoa aqui que está usando e já parou a tosse. Aqui, na igreja. Então, não perca, é amanhã que eu vou fazer. Ele é muito simples, muito fácil e bem gostoso. Até. Obrigado, doutora. Esses 2 casos que vocês viram são pessoas que contraíram doenças por bactérias ou por acidentes. E veja que mesmo assim os recursos naturais, os que Deus deixou, eles funcionam e funcionam bem. Mas outros dizem assim, mas e as doenças genéticas? Há alguns anos a Veja publicou essa matéria perguntando assim, dizendo assim, genética não é destino. Não é a genética que faz de você o que você é. Então, no centro da matéria, eles colocaram esse quadro aqui, que eu vou ampliar para você ver, que aqui responde o que os cientistas sabiam antes sobre os genes e sabem hoje. Vamos ampliar para você ver. Ele diz assim, ó, pensava-se que 97% do genoma humano não tinha nenhuma função. Eles chamaram esse DNA de DNA lixo. Eles não decodificaram o genoma humano, mas de verdade o que foi decodificado foi só 3%. 97% eles não sabiam para que servia. Então não tem função nenhuma. Hoje eles sabem que esse DNA lixo faz a conexão do gene com o ambiente externo, ligando ou desligando de acordo com os hábitos, o estilo de vida da pessoa. Então, o que é mais preponderante para a saúde? O gene ou os hábitos? Os hábitos, que são em 97%. 97% do que você faz, ou melhor, 97% do que é a sua saúde, está ligado com o que você faz. Tá? O que eles sabiam dos hábitos ao longo da vida? Acreditava-se que a herança genética influía mais do que os hábitos no modo de vida e constituição de uma pessoa. Era assim, ó, os médicos perguntavam assim, ó, o teu avô era diabético? O teu pai era diabético? Então você vai ser diabético. Era assim que se pensava. Mas pensava que isso estava ligado com a genética. Hoje, continua sendo assim, teu avô é diabético, teu pai é diabético, você vai ser, não por causa dos genes, por causa do quê? Dos hábitos que a gente aprende. A gente aprende a comer com os nossos antepassados, ensina isso para os nossos sucessores, para os nossos filhos, e aí eles aprendem a comer do mesmo jeito que a gente e têm as mesmas doenças. Tá? Hoje eles sabem que os hábitos interferem de modo decisivo no código genético, promovendo alterações nos genes. O que eles diziam sobre o genoma ao longo da vida? Pensavam que ele sofria raríssimas alterações. Hoje sabe-se que o genoma sofre muitas modificações. Às vezes, diariamente, os nossos genes mudam. Elas podem ser, essas modificações, reversíveis ou irreversíveis. Olha o que eles descobriram. Uma alimentação rica em soja, vitamina B2 e ácido fólico desliga o gene da obesidade. Tá? Você pode prevenir isso, então. Olha só, uma dieta rica em vegetais diminui a expressão dos genes ligados ao câncer de próstata no estágio inicial da doença. Então, isso você está trabalhando a prevenção. Outra coisa que descobriram, esse gene MTHFR, relacionado ao envelhecimento precoce a certos tipos de cânceres, ele pode ser regulado com uma alimentação rica em ácido fólico que você encontra em grãos integrais. E nós aprendemos a gostar mais de grãos refinados. Refinamos o arroz, refinamos a farinha de trigo e deixamos de ter o ácido fólico que está lá. Quer dizer, a gente tira o que Deus colocou para nos ajudar. E nós gostamos mais dessas coisas refinadas, né? E aí, depois de algum tempo, disseram assim, olha, agora nós sabemos qual é o culpado de tanta gente gorda no mundo. Colocaram a culpa no açúcar. Aqui em Nova York houve uma celeuma um tempo atrás, vocês lembram? Que o prefeito quis acabar com a venda de refrigerantes nas escolas e diminuiu o tamanho dos copos nas lanchonetes. Vocês viram isso aí? Lá no Brasil repercutiu muito esse negócio. Porque lá no Brasil não tem máquina de refrigerante. E lá o refrigerante é dado numa quantidade já, a pessoa pega no copo e pronto. Aqui não, tem o refil que você vai enchendo. Então, o que descobriram? Por causa do consumo do açúcar nos Estados Unidos,
chegou a esse status de país mais gordo do mundo. Especialistas em saúde e nutrição começam a tratar o açúcar com o mesmo rigor que isolou o tabaco do convívio humano, e o refrigerante é o foco das atenções. O açúcar começa a ser considerado um vilão à saúde humana, um veneno tão prejudicial que merece ser tratado com o mesmo rigor empregado contra o tabaco. E nós, adventistas, sabemos desse problema do açúcar há quanto tempo? Há mais de 100 anos. Há mais de 100 anos nós sabemos desse problema do açúcar. O açúcar, nas várias formas, é o grande promotor da obesidade e pode ser ainda culpado das várias moléstias degenerativas, como ataque cardíaco, derrame cerebral e até o diabetes. Em Harvard, os pesquisadores acompanharam quase 100 mil mulheres, 50 mil homens, e descobriram que refrigerantes podem aumentar o risco de câncer de pâncreas em mulheres. Em outro estudo, examinou 1.800 doentes e sugere que a dieta açucarada pode ainda aumentar o risco de câncer no intestino grosso nos homens. Essa é uma foto tirada ali em Nova York. E aqui diz assim, cena comum nas ruas de Nova York. Será que um dia americano gordo será pleonasmo? Porque praticamente a gente... Texas, vocês sabem, é o estado onde existem mais pessoas obesas nos Estados Unidos. E é uma coisa assim, ó. Lá mora o homem mais gordo do mundo, a mulher mais gorda do mundo e o adolescente mais gordo do mundo. Tudo por causa desse negócio do refrigerante. E se um adulto bebe uma lata de refrigerante com 150 calorias por dia, pode chegar ao final de um ano 7 quilos mais gordo. E o problema maior é esse aqui, ó. Quando um adulto se acostuma a comer tudo doce, ele dificilmente vai apreciar a doçura suave de uma maçã ou uma cenoura. E você acha que com criança é diferente? É muito pior. Muito cedo a criança passa a não gostar de coisas suavemente doces. E olha só, vamos voltar aqui. Conselho sobre o regime alimentar, página 197. O livre uso do açúcar, em qualquer forma, tende a obstruir o organismo e não raro é causa de doença. Quando a Ellen White escreveu isso aqui, as pessoas deram risada. E hoje a gente sabe que é pura verdade. E eu tive contato com esse material aqui em 2008. Quando eu vim para cá num curso, eu fiz um curso sobre saúde aqui, e eu tive contato com esse material aqui. Se você digitar essa sigla na internet, você vai ver essa pesquisa aqui. Quão obesos são os americanos? O desafio da obesidade entre os adultos nos Estados Unidos. A parte azul escura, um pouquinho mais escura, mostra que até de 10% a 14% dos americanos nesses estados são obesos. A parte branca é onde não tem nenhuma informação sobre o assunto. E a parte azul clara é que até 10%, talvez até menos de 10% sejam obesos. Tá? Agora, 91, olha só, apareceu uma cor nova. 15% a 19% nesses estados aqui são obesos, né? Não é acima do peso, tá? Agora, só 3 estados não tinha nenhuma informação. Olha só. 92, 93, 94. Cadê azul claro? 95, 96. Então, aqui, nesses estados onde está escuro aqui, quase 20% da população, ou seja, em cada 10 americanos, desses estados, 2 são obesos. Não é acima do peso, tá? É aquele obesão mesmo, que usa o carrinho no supermercado e tal. É disso que a gente está falando. Tá? Ó, em 97 apareceu uma outra cor aqui, ó. Mais de 20%. Até 24% das pessoas aqui. 98, 99, 2000, 2001, uma corzinha nova aqui, ó. Quase 29% da população aqui obeso. 2002, 2003, 2004, 2005, outra cor, olha só, mais de 30% das pessoas aqui, ó, obesas. 2006, 2007 e esse é o último quadro, 2008. Esse é o último que eu tive contato. Tá? Foi quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos para fazer esse curso sobre saúde. Essa é a situação nos Estados Unidos. Já está um pouco pior, de verdade. Em alguns estados, 60% da população
é obesa. Não acima do peso, obesa mesmo. Isso tudo por causa do quê, você acha? Você acha que é genética? Você acha que a genética da obesidade afetou todos os americanos de uma vez só? O que é isso aqui? Por que as pessoas estão assim? Por causa dos hábitos alimentares, que é uma coisa totalmente previsível, que podia ser mudada, que podia ser prevenida. Tá? E às vezes aparecem algumas soluções. No Brasil, essa é uma solução que muitas pessoas procuram, a cirurgia da redução do estômago. E por causa de um deputado lá no Brasil, ficou-se sabendo dos resultados da cirurgia de redução do estômago. Esse deputado fez a cirurgia e 5 anos depois ele começou a notar que ele estava pior do que estava antes. O que descobriram? Que depois de 5 anos de feita a cirurgia, apenas 8% dos operados mantêm um peso ideal para a sua altura. Sabe o que é isso? 92% de fracasso. Se 100 pessoas fizerem a cirurgia, só 8 vão ficar esbeltinhas assim direitinho. As 92 outras pessoas vão engordar mais depois da cirurgia. Tá? 13% engordam mais de 30 quilos depois da cirurgia. Tá? 18% troca a compulsão de comida por compulsão de bebida e agora são alcoólatras. Tá? 20% sofrem aumento no número de cáries, os dentes enfraquecem depois da cirurgia, porque a absorção do cálcio e a manutenção do cálcio no corpo muda radicalmente. Tá? 65% voltaram a ser obesos após 5 anos. 65% das pessoas que fazem a cirurgia. Tá? 80% passaram a ter dentes quebradiços. Isso aqui a gente viu, assim, acontecer ao nosso lado. Nós temos uma amiga que fez essa cirurgia e nós estávamos numa comemoração numa escola onde a gente trabalhava. A Jaqueline trabalhava e ela também. E ela já feita a cirurgia, emagreceu muito. E ela disse, não vou comer nada disso. E tinha um pratinho lá com alguns amendoins. Ela pegou e pôs uns 3 ou 4 amendoins na boca e estava mastigando. E ela notou que os amendoins começaram a aumentar dentro da boca. Aí ela virou assim, colocou na mão os dentes. A coroa dos dentes caindo. Do nosso lado. Ela estava do nosso lado quando aconteceu isso. Os dentes ficam fracos e quebradiços. Tá? E 80% mantiveram um quadro depressivo mesmo após a realização da cirurgia. Mesmo para aqueles que emagreceram. Por quê? Porque a pessoa pensa assim, eu vou fazer a cirurgia e vou voltar a usar maiô, vou na praia. Só que isso não acontece. Por quê? Porque a pessoa fica muito mais feia depois que emagrece. Ela emagrece rápido e aí aquela pele toda fica ali. Entendeu? Nesse programa que eu mencionei para vocês, o Restaurando Saúde, acontece das pessoas emagrecerem. O foco não é emagrecimento, é mudança de hábitos. Mas eu me lembro da história de um menino não adventista que foi para lá. Eu chamo o menino, mas era um rapaz de 40 anos de idade. Ele chegou lá com 160 quilos. Ele estava se preparando para essa cirurgia. Então ele precisava emagrecer 4 quilos. Ele foi para lá para perder 4 quilos. E ele chegou lá e entrou no programa, fazendo atividade física, comendo na hora certa, não bebendo refrigerante. Ele adorava beber refrigerante, não tem refrigerante lá. É longe da cidade, é longe de venda e tudo, então a pessoa passa uma abstinência ali, mas não toma. Aí o que aconteceu? Naquela semana que ele ficou, 6 dias apenas, ele emagreceu 7 quilos. Aí ele disse, uau, eu vou fazer o que eu estou fazendo aqui em casa. Foi para casa e continuou fazendo. Estava marcada já a data para a última consulta, onde ele ia pesar e marcar a data da cirurgia. Quando ele chegou, 20 e poucos dias depois do programa que ele passou, que ele subiu na balança na frente do médico, ele já havia perdido 33 quilos. 33 quilos. Aí o médico assustado falou, o que você fez? Ele falou, não sei, eu fui para um lugar aí. Ele não soube explicar, porque na verdade não tem uma fórmula mágica. Não aconteceu nada assim. Ele simplesmente mudou os hábitos, passou a comer menos, não beber junto com a comida, não comer salgadinho, doces, balas e tal, e
comendo só comida saudável, mais alimentos integrais, pão integral, arroz integral, que na verdade essas coisas assim, realmente o pão integral e o arroz integral não são assim tão gostosos, mas a gente acaba comendo menos porque está comendo dele, mas é um carboidrato saudável. E aí o que aconteceu? Ele emagreceu, e o médico disse assim, vamos fazer o seguinte, vamos adiar a tua cirurgia, continue fazendo o que você está fazendo, e daqui a 15 dias você volta. Ele voltou mais magro, mais magro. Bom, encurtando a história, isso tem 7 anos, tá? Isso que eu estou contando tem 7 anos. Em suma, hoje esse menino tem 78 quilos. É isso aqui, hoje ele. Isso é uma boa pergunta. Sabe, ele emagrecer, não achei assim uma coisa milagrosa. É normal, se a pessoa corrige, é normal. Agora, o que me assustou foi isso aqui, ó. Ele fez assim para mim, ó, pastor, ó. Ele levantou a camisa e me mostrou. Tudo voltou ao normal sem cirurgia. Voltou tudo à pele. Porque esse emagrecimento não foi em 2 anos, como na cirurgia bariátrica. Foi um emagrecimento de 6 anos, foi paulatino, mas foi consistente e tudo foi voltando ao normal. Tudo, ficou tudo pegadinho a pele dele, sem nenhuma sobra. Isso me impressionou. É um programa maravilhoso, as pessoas têm aferido bastante sucesso nesse negócio. Veja só, Conselho sobre o Regime Alimentar 32, assim, glutonaria é o pecado prevalecente nesse século. O lascivo apetite torna homens e mulheres, olha a palavra, lembra que nós mostramos ontem para você, que quando as pessoas comem demais, quando elas ganham peso, acabam perdendo a capacidade por decidir quanto comer? Elas ficam escravos, obscurecendo-lhes o intelecto, diminuindo a sensibilidade moral a tal ponto que as sagradas elevadas verdades da palavra de Deus não são apreciadas. As inclinações inferiores agora têm dominado homens e mulheres. Nós sabemos disso tudo. Agora, por que nós não praticamos? Eu tenho uma teoria. E a minha teoria é assim. É gostoso. E a hora que a gente deixa o gosto dominar a nossa vontade, dificilmente a gente consegue fazer o contrário. Só o poder de Deus que pode ajudar a gente. Por isso, esse negócio de você fazer mudanças não é uma coisa que acontece do dia para a noite. Você precisa muita força de vontade e o poder de Deus para te ajudar. Por isso é preciso você fazer uma entrega diária da tua vontade a Deus. E hoje é mais um dia que nós devemos fazer isso. Cada dia nós devemos ir a Deus e dizer, Senhor, eu estou entregando o meu gosto nas tuas mãos para que você me ajude a me alimentar melhor, a fazer melhores escolhas e ter saúde. Nós fazemos essa decisão toda noite enquanto cantamos aquele hino, entrega. E nós vamos fazer isso mais uma vez essa noite. Entrega. É o de baixo mesmo, acho que é 2010. É o 2010. Esse aí. É o número 6. Ok. Preciso me entregar, Senhor. Preciso a Ti me entregar. Preciso ouvir Tua voz a me falar. Não tenho nada a Te oferecer, somente um coração impuro e pecador. Mas aqui estou, me aceita, Senhor. Toma o
os meus pensamentos, meus dons e meus bens. Toma o meu coração e tudo que ele tem. Renova, Senhor, meu viver. Derrama em mim teu amor. Quero pra sempre servir-te por onde for. Preciso me entregar, Senhor. Preciso a ti me entregar. Preciso ouvir tua voz a me falar. Não tenho nada a te oferecer, somente um coração impuro e pecador. Mas aqui estou, me aceita, Senhor. Toma os meus pensamentos, meus dons e meus bens. Toma o meu coração e tudo que ele tem. Renova, Senhor, meu viver. Derrama em mim teu amor. Quero pra sempre servir-te por onde for. Quero pra sempre servir-te por onde for. Vamos orar. Poderoso Deus, nosso Pai, ao lembrarmos do teu tão grande cuidado sobre cada um de nós, sobre os planos que o Senhor fez para a nossa vida, nós só temos que te agradecer. Temos que te agradecer também pelos recursos que o Senhor deixou ao nosso alcance para recuperarmos a nossa saúde, para a manutenção da nossa saúde, e queremos humildemente entregar em tuas mãos os nossos hábitos, nossos gostos, nossas vontades, para que sejamos, pela tua graça, pessoas saudáveis, que vivem uma vida boa, com qualidade, para que o Senhor seja louvado em nossa maneira de viver. Eventualmente, se alguém entrou nessa casa, sofrendo com as consequências de algum mau hábito, Senhor, eu quero pedir a tua graça sobre essa pessoa, para que ela se recupere, para que os seus hábitos mudem e ela em breve possa, Senhor Deus, apresentar um corpo saudável para a tua honra e glória. Ao retirarmos-nos desse lugar nessa noite, pedimos a tua companhia, a tua bênção e a tua proteção, a nós e aos nossos queridos que vamos encontrar em casa. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Nosso encontro amanhã é às 7h30. Até lá.